Então, ontem, dia 22 de maio, a gente teve o lançamento do Claude 4 e, até o momento, eles dizem que é o melhor modelo de linguagem que eles já fizeram, principalmente para codificação, que é o foco desse canal aqui. Então, hoje eu quero te mostrar uma análise primária do que é esse modelo. Eu quero te mostrar na prática o que eu fiz com ele já no dia de ontem, né, no dia que lançou, e também te conversar um pouquinho sobre as coisas que eu achei que ele faz melhor do que o Claude 3.7 e do que o Gemini 2.5. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal. É um canal exclusivamente sobre criação de SaaS, de aplicativo, de sistema com IA. E se você tem interesse em saber mais desse tema, se inscreva aqui e deixa o like nesse vídeo aí, que com certeza vai ser bem legal, tá? Então aqui eu tô com a página da Anthropic aberta, tá? Vamos somente ver uma geral aqui, o que eles falaram sobre o que é o modelo, tá? E depois eu vou te mostrar na prática o que eu fiz já com esse modelo, tá? Então, ó, eu vou te mostrar aqui já o que eu fiz, depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? O que eu tô fazendo no meu aplicativo, que é o Promptify, tá? Eu tô criando uma memória de chat. Então ele vai ter memória de chat igual o ChatGPT, né? Tem os chats ali do ladinho, tá vendo que tem os chatzinhos aqui, ó, onde tá meu mouse? Então essa memória de chat, ela precisa ficar salva lá no Supabase, então tá cada usuário precisa ter o acesso somente aos seus próprios chats, né? Só histórico de mensagem. E eu preciso conseguir restaurar essas mensagens quando eu quiser. Então, se eu clicar aqui, eu tenho que conseguir restaurar essas mensagens e tudo mais. Por enquanto, isso não está funcionando ainda. Então, essa parte de clicar aqui e restaurar não está funcionando ainda, porque eu não fiquei tanto tempo assim tentando fazer, né? Eu primeiro apliquei uma parte, depois eu fui para outra. E o ideal aqui era que eu conseguisse ter o histórico de mensagem funcionando, que eu conseguisse clicar para restaurar essas mensagens e também eu vou trocar algumas coisas no assistente em si. Então, eu tentei fazer isso antes com o Claude 6.7. Eu tive bastante dificuldade para fazer isso, eu não sou programador, tá? Tive bastante dificuldade para fazer essa questão. Primeiro porque era difícil do Claude 3.7 do Gemini 2.5 entender aquilo que eu queria. Então, mesmo usando prompts bons, mesmo utilizando docs para tentar explicar aquilo que eu queria, era difícil ele conseguir aplicar aquilo com certa satisfação, né? Então acabou que eu desisti da ideia por enquanto. E como ontem lançou esse modelo novo, e eu vi lá no X, né, no Twitter, que disseram que era muito melhor já, que realmente é muito, muito superior ao que a gente tinha visto antes, eu decidi testar novamente. Eu consegui fazer isso aqui, essa parte de histórico de chat, em mais ou menos umas 3 horas, 4 horas por aí, tá? Então aqui eles dizem, ó, que até o momento o Claude 4 é o melhor modelo que eles já tiveram, tá? E tem o Claude Opus também, que é melhor que o Sony ainda, né? Então ele é um pouquinho mais caro, mas eles dizem que é melhor que o Sony. Eu testei o Sony mesmo, com o Sony 4, né? E cara, eu achei incrível, tá? Eu achei simplesmente incrível a capacidade que ele tem de entender aquilo que você está pedindo, a capacidade que ele tem de não só entender aquilo que está pedindo, como também pensar em futuras possibilidades, futuros problemas que pode acarretar aquilo que você está pedindo para ele. E uma coisa que eu percebi muito de cara é que ele deixou de ser puxa-saco. Então, antes o Claude 3.7 ele era muito puxa-saco, né? Você pedia alguma coisa para ele, ele já dizia que você estava certo e já implementava aquilo sem pensar muito. E o que acontecia é que era um modelo que se empolgava demais. Acabava que ia muito mais além daquilo que você pedia. E isso pode causar problemas no seu código, né? Então, isso era algo que eles tinham que corrigir. E aparentemente foi corrigido, tá? Então eu vou te mostrar agora na prática, né, como que eu fiz essa parte de histórico de mensagens e também como que eu percebi as diferenças em relação aos modelos anteriores. Eu fiz aqui um relatóriozinho, que a gente vai analisar isso juntos. Eu quero analisar isso com uma certa calma, né, com uma certa profundidade, porque é um tema importante. Acho que é importante para vocês também terem um feedback melhor de quem utilizou aí ontem o dia inteiro no lançamento, tá? Então bora lá. Então eu estou aqui no cursor, tá? Eu usei esse modelo dentro do cursor, tá? Não utilizei ele no Cloud Code ou alguma outra ferramenta, tipo Windsurf e tal. Eu utilizei ele somente no Cloud, não utilizei no Lovable também. E, cara, a primeira coisa que eu quis fazer é criar a documentação do meu projeto. Então, aquilo que eu tinha para executar, que era a tarefa de memória de chat, como era uma coisa que eu sei que não é tão simples de fazer, porque precisa de conexões com sua base, cada usuário precisa ter acesso ao seu próprio chat, precisa implementar essa questão, porque era um chat que era só memória local, né? Era só o local storage que tinha naquele chat ali que vocês viram agora há pouco. Então ele não salvava as mensagens, né? Então se você saísse do aplicativo e voltasse, aquela mensagem que você utilizou
na sessão anterior, não estaria mais ali. Então acaba que não é ruim, né? Isso não é ruim, porque o intuito do aplicativo é somente gerar templates para você colar no novo, colar no cursor, enfim. Mas eu queria ter algo mais profissional, algo que realmente tivesse memória, algo que você pudesse restaurar as mensagens que você quisesse. E também, uma coisa que eu pretendo fazer, que eu vou fazer na verdade, é melhorar o assistente, né? Eu vou colocar um agente aqui dentro desse assistente, com um agente RAG mesmo, que tem conhecimento sobre vibe coding, IA coding, enfim. Todo esse conhecimento que eu passo aqui para vocês, eu vou colocar ele num agente. Então, vai ser um agente específico para isso e provavelmente vai ser um projeto bem legal que eu vou fazer também, pretendo gravar essas questões também, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi criar a documentação da tarefa que eu tinha feito. Então, por exemplo, eu queria testar para ver se a documentação do Claude 4 era melhor do que a documentação que eu havia feito no 2.5 ou no 3.7. E, cara, assim, logo de cara eu percebi que já é melhor, tá? Por quê? As fases que ele separou, tá? Deixa eu mostrar aqui o chat antigo para vocês verem uma coisa. Aqui, vou pausar aqui para eu procurar, depois a gente volta. Então, ó, a minha primeira mensagem foi a seguinte. Queria implementar uma memória de chat no meu app. Atualmente todas as conversas são perdidas e gostaria que os usuários pudessem acessar chats antigos. Quero que me fale se isso é possível fazer utilizando o Spabase, qual a complexidade de se criar algo assim, e quanto tempo conseguimos fazer isso juntos. Apenas planeje sem executar. Então, dentro das minhas regras de usuário, eu tenho um modo planejador, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Então aqui em regras, eu tenho o modo planejador, tá vendo aqui, ó? Quando solicitado a entrada no modo planejador, reflita profundamente sobre as mudanças solicitadas e analise o código existente para mapear todo o escopo das alterações necessárias. Então, o que acontece? Quando ele entra nesse modo, ele pensa sobre aquilo que você falou para ele e ele te faz algumas perguntas. Primeiro ele lê o contexto, né? Te faz algumas perguntas com base para ajudar ele a entender mais sobre o seu projeto. Então, esse é o primeiro passo que eu fiz. Foi essa parte aqui de configuração de, de docs, né? Para criar um documento sobre essas fases que eu precisaria fazer. E uma coisa que eu achei aqui super interessante logo de cara foi a seguinte questão. Perceba uma coisa. Olha a quantidade de tools que ele conseguiu ler, olha a quantidade de contexto que ele conseguiu ler de uma vez só. Isso não acontece no Gemini 2.5, muito menos no Claude 3.7, né? O Gemini 2.5 ele consegue ter um contexto ainda um pouquinho maior do que o do Claude 3.7, só que aqui é um nível totalmente acima, cara, do que eu vi até o momento. Porque olha a capacidade, olha a quantidade de tools, capacidade de leitura de contexto que ele conseguiu ler e simplesmente eu pedi para ele planejar, né? Então ele leu todo o contexto mesmo que ele precisava, tá vendo? Então ele listou as pastas, né? Depois ele pensou por 2 segundos. Daí ele falou, veja que é o problema de JavaScript com Vite e tal. Então aqui ele pensou, olha tanto, ele lista as pastas, pensa, lista, pensa, lista, pensa, lista, pensa. Aqui ele já tá lendo o que é importante, o que eu pedi para ele, né? Que é a parte do chat. Então ele já chegou na parte que era interessante, já leu aqui, leu. Aí ele vai lá. Daí ele falou aqui, ó. Excelente. Analisei profundamente seu projeto e encontrei uma situação muito favorável. Sim, é totalmente possível implementar uma memória de chat usando o Spabase. Descobri que já existe até um plano de detalhe para isso. Já existe porque eu já tinha feito anteriormente, né? Esse plano para eu conseguir, para ver se eu conseguiria fazer isso agora ou se eu precisaria esperar mais um pouco para melhorar, né? Antes de querer fazer algo assim. E acabou que eu realmente tive que esperar, porque eu não consegui fazer isso antes. Então eu criei, na época eu tinha criado uma branch diferente dentro do GitHub, né? Esse vídeo, galera, vai ficar um pouco avançado, tá? Então se você, sim, é iniciante, tá começando agora, talvez não seja o vídeo ideal para você. É melhor que você veja outros vídeos do meu canal aí que vão te ajudar mais, tá? Esse vídeo é mais para quem tá nessa jornada já há um tempinho. Então, por exemplo, ó, naquele momento, naquela tentativa que eu fiz anterior, eu já tinha feito esse docs, né? Que era esse aqui, ó, persistência, conversas, plano, que era esse aqui, tá? É esse aqui que eu tinha feito daquela última fase. Olha as fases que ele criou aqui, né? As partes de tabela SQL. E ficou um documento bem mais simples, né? Então você vê que fica um documento bem mais simplificado, ficou bem mais simplificado, ó. Qual que era a fase 1 que ele colocou aqui, ó? Primeiramente a fase 1 era a parte de estruturação de dados. Então, criar a tabela de conversas, né, primeiramente, a tabela de mensagens, que é as mensagens que vocês vão enviar para o chat ali, né?
Então precisa ficar salvo essas mensagens para que não fique, para que quando o usuário ele sair do aplicativo e voltar, estejam lá essas mensagens ainda para ele. Então, por exemplo, a fase 2 era desenvolvimento do front-end do app. Então a fase 2 era parte do front-end do meu aplicativo, tá? Então é modificar contexto de autenticação, tá? Adicionar funções para gerenciar conversas, criar um serviço de conversas, daí ele criaria aqui, né? Atualizar a interface do chat area, ou seja, adicionar um seletor de mensagens, né? Que é o que ele fez aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, esse aqui será um seletor de mensagens, né? Esses 3 chats aqui. E uma questão também, ó. Fase 3 que é a parte de UI, né? Ou seja, a parte do que você vê. E fase 4 é a parte de integração e testes, enfim. Ele conseguiu criar um documento que é acessível, que você consegue entender o que tem ali, só que ele não conseguia aplicar esse sistema. Por que ele não conseguia? Dentro do meu código, era um código de chat, né? Com local storage, que eu já falei para vocês, né? Esse local storage, ele não guarda os dados quando você termina a sessão, ou seja, se você fechar o aplicativo. Se você fazer logout, por exemplo, ele sai, ele não mantém ali as conversas como eu queria que mantivesse. E isso, quando eu quero fazer uma transição de persistência de memória para algo que era local, precisa trocar praticamente todo o código, né? Porque eu preciso ligar esse chat, essa área de chat com o Supabase. E essa mudança, essa ligação, exige uma certa refatoração do seu código, ou seja, exige que você troque partes principais do seu código que estava funcionando antes, ou seja, é uma mudança complexa, entendeu? Então eu não conseguia fazer isso com o Clojure 3.7 nem com o Gemini 2.5. Eu simplesmente travava em alguns momentos. Ele dizia que faltava a parte de integração com algumas partes do hook lá, do como usa o React, né? Se você não é programador, você não vai entender. Eu também não entendo muito bem. Então, eu simplesmente consigo ler código hoje em dia porque eu estudei programação, eu estudo programação há alguns meses já. Mas assim, se você for iniciante, você vai ver ali o que ele está falando, você nem vai entender o que ele quis dizer, né? Então, ele falou assim, no momento eu não consigo fazer isso, tal, porque tal coisa. Se você não for programador, você não vai entender nada do que ele falou, né? E eu entendi que naquele momento eu não conseguiria fazer isso, tá? Foi basicamente essa a minha conclusão que eu tirei. E qual que é a questão? Ele analisou a situação atual aqui e ele percebeu que o chat já era funcional, ou seja, implementado em chat era com OpenAI via Supabase Add Functions, ou seja, o meu chat está vinculado a uma API da OpenAI. Quando você envia uma mensagem, então quando você envia uma mensagem aqui, agora está diferente, né? Vamos ver se está funcionando, tá, inclusive. Quando você envia uma mensagem aqui, ó, ele faz uma ligação lá pro Supabase, para uma Add Function. Aí essa Add Function chama a API da OpenAI e a OpenAI responde aqui no chat. Então isso está funcionando perfeitamente, isso já está certinho, tá vendo? Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu quero um app web de gestão de tarefas, por exemplo. Então ele vai mandar a mensagem e é o mesmo processo. Chama a Add Function do Supabase e a Add Function do Supabase volta para cá com resposta da API, da OpenAI. Então ele vai mandar a mensagem, demora um pouquinho, porque é um texto longo que ele envia, né? Mas tá aí, ó. Ele já faz esse prompt, né, para você colar no Lovable, por exemplo, no Bolt, no V0, enfim. E isso aqui já tá ok. Antes de eu fazer essa mudança, ele já era dessa forma, só que ele era mais simples, né? Ele era um pouquinho mais simples. E aqui ele me diz, o Supabase já está configurado, a infraestrutura já está pronta, né? E o plano já está documentado, que é esse plano que está aqui. Só que ele não está completo, né? O que ele falou? A complexidade é baixa, a média de fazer isso. Quando eu fiz da última vez, ele me falou que a complexidade era alta. Então pode ver que já o modelo do 4, ele já entende esse problema como uma complexidade média ou baixa, inclusive. Então, para mim, quando eu tentei fazer da última vez, eu achei que era complexidade alta, porque é como se fosse um chat GPT, né? Tem um acesso de histórico de mensagem ali, e você conversa com o IA ali em tempo real. Isso, para mim, era algo surreal de fazer. Cara, ele falou que não era tão surreal. Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei essa mensagem aqui, pode ver que ele fez várias perguntas, ó. Então, perguntas que vão esclarecer, vão ajudar ele a entender mais do contexto, que é a parte do user rules que eu tenho aqui, né?
Se você quiser esse prompt que tá aqui, tá lá na minha comunidade do Telegram, de graça, tá? Você pode entrar aqui embaixo, clica aí e você vai conseguir entrar aí de graça, tá? Aí daí eu respondi essas perguntas a ele, tá vendo? Respondi essas perguntas, aí ele criou um plano, tá vendo? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, aí fechou. Eu tô na fase 4, tá? Eu fiz até a fase 4 ontem e falta só a fase 5 aqui pra terminar e ficar mais responsivo, tá? Então, ele mandou toda a arquitetura já pronta, estrutura de arquivos, fluxo de funcionamento, funcionalidades detalhadas de como vai funcionar essa questão, né? Chat area, mandou toda a parte de código já para você colocar, sistemas de retenção, ou seja, as mensagens ali elas vão ser excluídas depois de, acho que eu fiz 60 dias, se eu não me engano. Então, depois de 60 dias, as mensagens vão ser apagadas, né? Por que eu fiz isso? Para economizar no banco de dados, senão fica um banco de dados gigantesco daqui, sei lá, 2 anos, vai ter um banco de dados gigantesco, vou ter um gasto gigante com banco de dados, sendo que nem é um aplicativo tão grande assim, né? Então eu preciso é, cortar custos no momento, tá? Então, eu fiz esse corte aí de 60 dias, tá? Então as mensagens vão ser apagadas depois de 2 meses. E o que eu peguei? O que eu fiz? Eu peguei essa mensagem aqui e criei um documento, que é esse documento que tá aqui, ó, tá vendo? Então todo esse texto que tá aqui, ó, ele virou esse documento aqui, tá? Então esse documento ele serve para quê? Ele serve para me ajudar para me ajudar e ajudar a IA também a sempre lembrar do que a gente está fazendo. Então, sempre que eu mandava uma mensagem, sempre que eu continuei aqui fazendo, ó, depois eu falei aqui até, ó, preparei um documento dessa fase, está aqui na parte de implementação de memória, né, que é o documento que eu criei. Vamos manter esse documento como contexto para nossa implementação. Vamos seguir para a fase 1, mas antes de executar o SQL, utilizando o MCP2 para Base, quero que você analise o meu banco de dados para entender como ele está funcionando atualmente e mantenha tudo que está funcionando inalterado. Essa parte é super importante de você pedir, porque às vezes ele vai analisar alguma coisa e vai querer trocar, né? E não é para ele trocar, é só para ele analisar, para ele ver como que está funcionando essa questão. Então, é ideal que você sempre mantenha ele nesse sentido de sempre analisar. Não é para ele executar nada. Então, a parte inicial que você tem que fazer, pode perceber, né? Aqui eu não fiz nenhuma mudança no código até agora. Somente é como se fosse um planejamento, né? Como se fosse não, né? É um planejamento de fato. Então aqui, essa foi a minha primeira mensagem. Terceira mensagem, perdão. E depois ele analisou aqui a questão do meu banco de dados, tá? Então, ó, ele fez toda a estrutura do meu banco aqui, tá vendo? Fez toda a estrutura, ele chamou o MCP, né? Usou os MCPs do Supabase em si. Tá conectado certinho aqui, já ensinei como é que faz aqui no canal, inclusive. E aí, a fase 1 está concluída. Simplesmente eu mandei essa mensagem aqui. Vamos seguir para a fase 1. Ele analisou o banco. Ele fez a análise do banco completa de dados atual, né? Então ele analisou as tabelas que estão lá. Ele analisou o que ele precisa fazer para concluir a fase 1 e concluiu a fase 1. O que ele fez aqui? Ele criou as tabelas, pode ver. Ó. Perfeito, as tabelas são criadas seguindo exatamente os padrões do seu banco de dados existente. Por que isso? Se eu pedisse para ele seguir para a fase 1, somente criar as tabelas e pronto, o que poderia acontecer? Poderia acontecer dele criar antes de verificar meu banco, ele criar com dados que não vão se correlacionar com o meu banco. Então, quando você vai lá no seu Supabase, as tabelas elas têm uma certa definição, um certo tipo de dados, né, que vão ser inseridos ali. Então, se a IA ela não entende quais tipos de dados são esses, ela pode bagunçar a questão dos dados e as tabelas não vão se correlacionar. Isso pode causar um problema gigante no seu banco de dados, fazer as coisas não funcionarem bem como você queria, né? Então é ideal que ela entenda primeiro qual tipo de dado que você está salvando no seu banco, né? E como que você está salvando isso. Então, ó, ele colocou todos os dados de maneira que fique de acordo, né, com como que o meu banco funciona atualmente. E ele já fez tudo isso, tá? Então, ó, agora eu vou testar para ver se está funcionando certinho. Tá? Então, daí, depois ele criou as tabelas certinho, depois ele fez a parte do código, ó. Aí fez um teste final. Aí fase 1 completamente concluída. O que foi implementado? Estrutura de banco de dados, tabela conversations, com todos os campos necessários, tabela messages com o relacionamento correto, políticas RLS completas, 8 políticas de segurança. Então, uma primeira coisa que eu notei aqui de diferente já é a questão da preocupação com segurança. Antes do Cloud 3, do Cloud 4, né, a preocupação com segurança era um problema gigante, né? Porque, por exemplo, as ferramentas como Lovable, como V0, como Bolt, eles
tendem a deixar o seu arquivo env exposto no seu front-end. O arquivo env não, né? Eles deixam as chaves API exposto no front-end, ou seja, cada requisição que o seu usuário faz, por exemplo, ele faz login, digamos assim. Se você for no console no console do seu aplicativo, do seu site ali, você vai conseguir ver essa requisição sendo feita para fazer login. Ou seja, vai aparecer a URL do seu banco, aparecer provavelmente a chave que está sendo usada, e isso não é bom. É péssimo, né? Essas variáveis, essas APIs, elas têm que ser usadas como variável dentro do seu código, não como, não como a API em si, sim uma variável. Né? Então tem que criar uma variável que vai importar os dados do arquivo env. Então essa é que é a questão de segurança que era mais reclamada, né? No sentido de achar que não está bom. Agora isso foi corrigido. Aqui nesse projeto já está com o arquivo env certinho, então isso não, não afetou em nada. Eu já tinha feito isso, né, antes. E ele fez aqui a fase 1. O que eu pensei? Mas foi muito fácil. Parece que foi muito fácil. Eu acho que... Não sei se eu confio. Porque como eu utilizei modelos anteriores, né, a esse, geralmente eles não acertam de primeira, assim, né? Geralmente acontece alguma coisa de errado e dá uma merda gigantesca depois que você vai ver, né? Aí o que eu fiz, ó? Eu pedi, ó, existe uma maneira de testar para ver se isso está funcionando corretamente antes de fazer o commit para o GitHub? E nunca faço commit, pode deixar que eu faço manualmente. Porque se eu falo sobre commit, GitHub, ele geralmente faz o commit automático e não é para fazer isso. Eu quero fazer o commit, né? Então, ele falou, claro, vamos testar completamente a implementação da fase 1 antes de prosseguir. Então, ó, ele fez os testes sozinho também, ó. Teste 1.1, verificar nossa tabela messages específica. Aí o teste 1, no caso, passou, né? Então ele fez o teste e passou, né? A estrutura das tabelas está correta. Aí ele verificou as políticas de segurança, que são as políticas RLS, né? O Row Level Security. Teste 2 passou, RLS habilitado com 4 políticas para cada tabela. Verificar constraints e relacionamentos. Aqui é a parte de relacionamento das tabelas em si, para ver se está tudo certinho. Então, ó, vou verificar especificamente a nossa constraint de row. Teste 3 passou. Constraints funcionando, o role aceita apenas user ou assistant. Então, operações CRUD básicas, select. CRUD, para quem é programador, sabe que isso aqui é algo muito básico, né? Então, verificar constraint de row. Teste 5 passou. Teste 6 é verificar cascade e delete. Então, quando você exclui uma mensagem, é para excluir também o dado que foi salvo ali, né? Não é só a mensagem especificamente. Então, por exemplo, se eu excluir um chat aqui, ó, eu vou excluir esse aqui, ó, por exemplo. Excluir conversa. Ó, tá vendo que excluiu certinho. Se isso não for feito corretamente, o que vai acontecer? O usuário vai excluir aqui o chat no front-end da sua aplicação, mas lá no banco não vai ser excluído. Ou seja, vai chegar um momento que vai ter muita coisa lá no seu banco, muita coisa que você não excluiu, coisas que eram para ser excluídas e que vai acabar gerando custo para você, né? Quanto mais você usa o seu banco, quanto mais cresce o seu aplicativo, mais geralmente mais o banco fica congestionado, digamos assim, né? Então, o teste 6 passou, o teste 7 passou também. E ele fez toda a verificação disso sozinho, tá vendo? Teste 10, compilação final do projeto. Então ele fez uma compilação, né? Ele fez o build lá. Deu certinho, o teste 10 passou. Aí foi isso, ó. Resumo completo dos testes, fase 1. Todos os 10 testes passaram com sucesso. Então, ele fez toda a questão dos testes e ainda me mostrou aquilo que ele fez, né? Então, todos os testes foram corretamente, ó. Estado atual, essa fase 1 está 100% funcional e testada. Show? Então aqui agora eu comecei, ó. Daí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma outra branch, né? Para que serve isso, uma branch? A branch serve para você ter... Eu tenho a versão de produção do meu código, perdão. Do meu código. Essa versão de produção, ela está sendo lida pelo repositório lá do GitHub, que vai para Vercel. Quando eu crio uma outra branch, é como se eu criasse uma nova versão do meu projeto. Então essa segunda branch, ela serve para eu implementar essa questão aqui sem mexer com o projeto que está lá funcionando já certinho, entendeu? Então se eu ver que eu fui, avancei, mas não estou conseguindo fazer, o que eu faço? Eu só excluo esse branch aqui, já era, como se tudo que eu tivesse feito não vai servir de nada, mas também não vai alterar nada no meu projeto, então eu não perdi nada, né? Agora, se eu faço isso na minha branch padrão, que é a main, né? Acaba que eu preciso voltar todo o código para restaurar como estava antes. E se você não souber fazer isso, é fácil fazer, né? Mas pode bagunçar algumas coisas do seu projeto. Eu acho que é melhor que é mais seguro você criar outra branch para testar novas coisas, né?
Então eu criei essa branch aqui, ele me passou passo a passo para criar, é muito simples de criar, só dá um git checkout lá e cria a branch, tá? Mas se você não souber, pergunta pra gente, que ele vai saber fazer. E daí, ó, criei outra branch, agora estamos na chat memory, que é o nome da branch, né? Vamos seguir para a fase 2. Aí o que eu fiz? Eu sempre mantenho o documento aqui como contexto. Esse contexto aqui é para IA ter isso sempre a nível de prompt, ou seja, quando a gente tem um modelo de linguagem, ele tem uma janela de contexto limitada. Aqui diz que é 120 mil, a janela do Claude 4, que é limitada pelo cursor, provavelmente, né? Então, quando passa disso, ele começa a esquecer as primeiras coisas que foram citadas. Mas se eu vinculo um documento aqui específico, daquilo que a gente está fazendo, a chance dele esquecer é zero. Por quê? Porque tá o documento ali, é só ele ler, entendeu? Então ele não vai esquecer das coisas que ele tem que fazer, porque tá tudo documentado aqui já. É só ele seguir, entendeu? Só a fase 2, que é agora, a fase 2. Ele vai ler o documento, tá aqui, fase 2. Ele vai saber, tem que fazer isso. Aí ele vai lá e vai fazer. Então ele não vai esquecer do que ele tem que fazer, né? Isso facilita bastante na hora de você codar com IA, né? IA Code. Perfeito, agora que estamos na Branch Chat Memory, é totalmente seguro prosseguir. Vamos implementar a fase 2, serviço de conversas. Então aqui foi a parte que comecei a implementar as coisas do meu chat, tá? Comecei a criar ali a parte dos chats que aparecem ali como histórico de conversa, tudo isso. E, cara, foi muito legal fazer isso, porque eu consegui fazer isso em 3 ou 4 horas, mais ou menos, tá? Eu percebi que as principais mudanças que eu percebi foi a quantidade de contexto, que foi visualmente melhorada, né? A quantidade de informações que ele consegue ler antes de prosseguir, antes de digitar o código, isso é muito bom. Uma coisa também que eu percebi é que ele consegue manter o foco nas tarefas que você pede, sem ir além do que você pediu. Como acontece, né, com 3.7, geralmente ele vai além daquilo que você pediu, isso não é bom, não é legal. E além disso também ele consegue perceber melhor os erros e corrige os bugs com mais profundidade. Eu tive um bug muito grande aqui, porque quando eu mandava uma mensagem, ele não salvava, ele não respondia. O que acontecia? Aqui, ó, quando eu dou um oi aqui, eu vou dar um F5 pra vocês verem. Ó. Quando eu dou um oi, ele salva como chat, tá vendo? Ontem, hoje, então ele salvou o chat. O que acontecia antes? Quando eu mandava um oi, ele salvava a conversa no banco, corretamente, né? Só que ele não respondia. Porque ou ele salvava a conversa ou ele respondia. Então ele só fazia um ou outro, não os dois ao mesmo tempo. Então eu tive que corrigir esse bug e esse foi um dos problemas que eu tive lá quando eu tentei com o 3.7. Eu não conseguia fazer. E agora eu consegui fazer, ele simplesmente leu, ele simplesmente entendeu aquilo que eu queria fazer e corrigiu ali, que eu acho que eu tentei umas 3, 4 vezes só para tentar corrigir isso. Então mandei o primeiro prompt, não foi, voltei o código, tentei de novo de uma outra abordagem, não foi. Voltei o código novamente, tentei com uma nova abordagem, e dessa vez ele fez uma cagada um pouco grande, inclusive ele fez o pull do repositório lá e puxou arquivos antigos, sendo que não era pra ele ter feito isso, daí fiquei até um pouco com medo, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, depois eu só corrigi lá, eu só falei pra ele, você fez o pull de um arquivo antigo, que não existia no meu código. Esse arquivo já tinha sido excluído, inclusive. Aí que ele aí falou, meu Deus, desculpe, entre aspas, né? Lógico que ele não falou assim. Mas foi muito legal que ele conseguiu recuperar esse arquivo. Ele foi lá no meu repositório do GitHub, ele recuperou o arquivo, ele fez de novo a mesma coisa. Daí a gente conseguiu corrigir essa questão. Então foi bem legal. Eu consegui terminar isso em 3, 4 horas, como eu falei pra você, e isso é algo que eu achava que era complexo, né? Então, uma coisa que ele faz também que eu testei ali foi os testes, né? Você viu que eu pedi pra ele testar? Ele fez todo um passo a passo de como testar aquilo que ele tá fazendo. Então isso é muito bom, que evita que você evita o retrabalho, né? Que é uma coisa que acontece muito com o IA Coding, evita o retrabalho de você pedir uma coisa e ter que fazer de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, até dar certo, né? E é uma coisa que se você testa as coisas, se você cria documentos, pede para ele testar, se você adiciona contexto para IA também, uma coisa que você evita muito o retrabalho. E eu percebi que o Claude 4 ele é mais inteligente nessa questão ainda do que era o 3.7, que já era bom. Então agora acho que a tendência é que esses modelos fiquem cada vez melhores, né? Eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, essas preocupações que a gente tem hoje com segurança, com gestão de código, com arquivos muito grandes, eu acho que isso vai acabar caindo por terra. Aí o futuro só Deus sabe nessa questão de como vão ser essas IAs e o tão rápido que elas estão evoluindo, né? Uma coisa que no começo do ano a gente usava o 3.5, depois do 3.7 foi uma evolução gigante, do 4 agora foi uma evolução ainda maior. Então imagine como é que vai ser daqui a um ano. O 4.5, o Cloud 5, o Cloud 6.
Então a tendência é que isso fique cada vez melhor. E tendência também que fica cada vez mais barato o acesso a esses modelos, tá? Eu acho que acredito muito nisso. E, cara, por esse vídeo é isso. Vídeo de meia hora e só meio falando. Esse vídeo provavelmente não vai dar muito certo, inclusive. Porque é um vídeo mais profundo, né? Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas se você me viu até o final do vídeo aqui, cara, obrigado por isso. Tamo junto. Comenta aqui embaixo. Lula? 13? Não, tô brincando, não comenta isso não. Comenta aí embaixo. Sei lá, comenta aí embaixo e vê até o final. Comenta isso aí, que eu vou saber que você viu até o final, vou entender que esse vídeo ficou bom e que vocês gostam de um papo mais profundo, né? Eu acho que nesse canal aqui, e às vezes eu fico sem ideia do que fazer. E eu tenho medo de colocar coisas muito profundas e não ter view nenhum, né? Mas geralmente vocês veem as coisas mais profundas, isso que eu acho incrível. Então tamo junto, obrigado por isso, valeu, até o próximo vídeo.